Olá pessoal, meu nome é Natan e eu estou aqui para hoje eu vou gravar um vídeo sobre o resumo de um livro chamado O Homem que Calculava. Esse livrinho aqui. Bom, galera, eu resolvi trazer esse livro no YouTube porque eu me achei interessado. Após o momento que eu li ele, eu resolvi aqui trazer para o YouTube um resumo dele, sobre ele, as partes boas, as partes ruins, a parte que eu gostei, as partes que eu não gostei. Então, eu resolvi trazer. Então, chega de enrolação e vamos começar o resumo. Bom, galera, o livro, ele conta basicamente a história de um calculista, um homem que era calculista, que fazia vários cálculos totalmente, tipo, uma pessoa normal não conseguiria fazer. Ele fazia diversos cálculos super difíceis e tal. Aí, como ele era calculista, ele viajava de diversos lugares, regiões para outras regiões. Então, ele era basicamente um viajante. Ele tinha uma jornada, ele queria chegar a um ponto. Bom, é, um dia, um dia em sua jornada, ele encontrou vários um homem que teve curiosidade de saber o que o calculista estava falando. Então, o homem perguntou para o calculista: "O que você está bem? O que está acontecendo?" Algo assim. O calculista disse que estava bem e ele começou a falar números, tipo 1.474, 1 milhão e ele falava diversos números. E depois de um tempo, ele e o calculista começaram a se entender, a ter uma relação melhor. Aí, o calculista, como ele estava viajando, como ele era um viajante, ele resolveu ir para outra região. Porém, um amigo dele disse que também ia junto. Então, nesse caso, eles encontraram um amigo. Não um amigo, que não era amigo. Eles encontraram uma pessoa pobre, uma pessoa, tipo um mendigo atualmente, só que da época. Eles encontraram uma pessoa pobre. Aí, eles ofereceram pão para ele, eles deram pão para ele agradeceu e eles seguiram o caminho até o local em que eles planejavam ir. Chegando lá, o mendigo e tal, ele resolveu pagar eles, obviamente. Então, bom, aqui no número de pães, ele trocaria por moedas, ou seja, por exemplo, uma pessoa deu 50 pães para ele vai dar 50 moedas em troco. E é nesse momento que a gente vê, tipo, a primeira visão do calculista, de que, tipo, do homem que calculava, porque ele consegue, se olhar por um lado, o negócio da matemática é que se você olhar por um lado é isso, mas se você olhar a lógica e olhar por outro ângulo é outra coisa totalmente diferente. Então ele basicamente olhou de outro ângulo e fez outros cálculos. Pulando para essa parte, ele continua a sua jornada depois. Ele vai passando lugar de contar e as maioria das coisas que ele vê na frente dele, ele começa a contar. Por exemplo, ele vê um monte de pássaros voando em cima no céu e tal. Ele conta o número de pássaros que estão voando. A mesma coisa é no caso de árvores. No caso das árvores, ele vê as árvores e ele quer contar uma árvore por cada. Então, e essa jornada foi levando ele a vários lugares diferentes, ele foi viajando a cada vez. Ele nunca sua jornada, ele foi meio que, tipo, ele foi em, esqueci a palavra, Deus. Ele surpreendeu vários sábios, várias pessoas que achavam que eram inteligentes na matemática, mas não eram comparadas a ele. Tipo, ele surpreendeu vários sábios, vários reis, e até que teve a vez que ele fez cálculos para um rei e que ele pediu uma recompensa em troca, algumas recompensas, então. E nisso acaba conseguindo ganhar riquezas, assim, porque realmente, naquela época, cálculos eram extremamente difíceis. Nenhuma pessoa conseguia muito fazer cálculos. E esse é o bom do homem que calculava, porque ele tinha exatamente essa ideia de quanto calculava, a quantidade, o resto e quanto que ele tem que somar. Por exemplo, naquela época era totalmente difícil ter conhecimento. O conhecimento era bem menor do que temos
por enquanto hoje. Bom, galera, esse é basicamente o resumo do livro. Eu sei que eu não falei muitas informações, mas talvez eu possa fazer no futuro, falando um pouco mais sobre o livro, sobre capítulos que eu gostei e tal. E basicamente esse é o vídeo, galera, e falou. Até mais.